Na origem embrionária do intestino grosso, há apenas o intestino primitivo conectado com a placenta, que posteriormente irá se dividir em 3 segmentos: segmento anterior, médio e posterior. Porém, apenas os 2 últimos serão abordados agora. O intestino grosso está aderido ao mesocólon e possui as funções de reabsorver a água e os sais minerais dos alimentos ingeridos, além da produção de muco, que irá auxiliar também na formação da massa fecal. A primeira parte do intestino grosso, ou seja, o seco, o cólon ascendente e o transverso, são originados a partir do intestino médio, ao passo que o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto são originados a partir do intestino posterior. O intestino grosso é dividido em partes, sendo a parte inicial o seco, localizado na região inferior direita do abdômen. O seco tem como limites à sua esquerda a válvula iliocecal e o próprio ilho. Na margem de baixo, há a presença do apêndice vermiforme. Na margem direita, a fossa ilíaca direita e na margem superior, o cólon ascendente. A irrigação do seco é feita pela artéria e veia iliocólica e suas ramificações, ramos da artéria e veia mesentérica superior. O cólon ascendente é a segunda porção do intestino grosso, sendo retroperitoneal, ou seja, aderido à parede posterior. Possui como margem inferior o seco e como margem superior a flexura hepática. Sua irrigação é feita pela artéria e veia cólica direita, ramos da artéria e veia mesentérica superior. O cólon transverso é a terceira porção do intestino grosso, tendo como limite superior o aumento maior. Aderido a ele e como limite esquerdo tem a flexura esplênica. Sua irrigação é feita pela artéria e veia cólica média, ramos da artéria e veia mesentérica superior. O cólon descendente é a quarta porção do intestino grosso, tendo como limite superior o cólon transverso, como limite inferior o cólon sigmoide e como limite esquerdo a parede posterior do abdômen, e como limite direito o jejuno e o ilho. Sua irrigação é feita pela artéria e veia cólica esquerda, ramos da artéria e veia mesentérica inferior. O cólon sigmoide é a quinta porção do intestino grosso, tendo como limite superior o cólon descendente e como limite inferior o reto. Sua irrigação é feita pela artéria e veias sigmoideas, ramos da artéria e veia mesentérica inferior. O reto é a porção final do intestino grosso, tendo como limite superior o cólon sigmoide e como limite posterior os vasos ilíacos comum e externos esquerdos e o ureter, e como limite inferior o ânus. Sua irrigação é feita pela artéria e veia retal superior, ramos da artéria e veia mesentérica inferior. Logo, a irrigação do lado direito do intestino grosso, do lado direito e da parte transversa, é feita pela artéria mesentérica superior. Já a parte esquerda e a parte final do intestino grosso é irrigada pela artéria mesentérica inferior. A drenagem linfática do intestino grosso se dá pelos linfonodos epicólicos, que se encontram sobre o cólon, pelos linfonodos paracólicos, que se encontram perifericamente ao cólon, pelos linfonodos mesentéricos superiores e mesentéricos inferiores, que seguem, respectivamente, junto da artéria mesentérica superior e da artéria mesentérica inferior. Esses linfonodos, eles vão drenar para a cisterna do quilo, a qual drenará para o ducto torácico. Já a inervação simpática do intestino grosso se dá pelos plexos mesentérico inferior e mesentérico superior, e a inervação parasimpática se dá pelo nervo vago e pelos nervos esplâncnicos pélvicos. Tipos de colectomia. A colectomia é a cirurgia de remoção de uma parte ou de todo o cólon e gânglios linfáticos adjacentes. Na colectomia total,
envolve a remoção de todo o cólon, desde o apêndice vermiforme até o cólon sigmoide. Na colectomia parcial, envolve a remoção de um segmento do cólon em sua totalidade, também podendo ser chamada de colectomia subtotal. Na hemicolectomia, envolve a remoção da parte direita, também chamada de ascendente, ou da parte esquerda do cólon, também chamada de descendente. Na colectomia segmentar, há a ressecção de uma pequena parte do cólon. E na proctocolectomia, envolve a remoção tanto do cólon quanto do reto. O pré-operatório cirúrgico começa no momento das solicitações dos exames habituais: hemograma para avaliar os parâmetros dos componentes sanguíneos, coagulograma completo, tipagem sanguínea para uma eventual transfusão de sangue durante a cirurgia, creatina, ureia, glicemia em jejum, albumina, proteínas totais, aminotransferases, sódio, potássio, magnésio, cloro e um eletrocardiograma para avaliação do coração. Além desses exames, solicita-se também uma tomografia computadorizada do abdômen total, colondoscopia completa do seco, onde são feitas marcações de possíveis lesões e, em casos especiais, dosagem do antígeno carcino embrionário. Níveis altos desse antígeno podem indicar metástases. O preparo pré-operatório pode ser dividido em 2 estágios: o mediato, que inicia-se no momento da indicação cirúrgica com os exames já mencionados, e o imediato, que compreende o período de 24 horas antecedentes ao procedimento. Dentro do período de pré-operatório imediato, 24 horas antes, tem-se a indicação de jejum, mínimo de 8 horas. Já a preparação mecânica do cólon pode ser realizada através da solução de fosfato de sódio, que tem como finalidade promover uma diarreia osmótica no paciente. Aliado a isso, faz-se a reposição hidroeletrolítica parenteral para evitar maior espoliação do preparo. Ademais, ainda como preparação do cólon, prescreve-se a antibiótico profilaxia, com finalidade de diminuir as colônias microbianas do local e proteger o paciente de possíveis contaminações. Rotineiramente, usa-se o metronidazol 500 mg a cada 8 horas, mais a gentamicina 200 mg, suspendendo a antibiótico profilaxia após 24 horas do procedimento. Ainda como preparação do período de pré-operação, é feita a sondagem vesical de demora, feita com o paciente anestesiado, sendo retirada após 24 horas. Por via de regra, a anestesia utilizada na cirurgia é a geral. Alguns protocolos ainda podem fazer associação à peridural, porém, é mais comum que se faça o uso de anestesia geral, sendo que a via de administração possa ser a inalatória ou a endovenosa. Bom, no que diz respeito à cirurgia em si, ela poderá ser realizada por uma laparotomia, ou seja, uma cirurgia aberta, ou por uma videolaparoscopia, que é a mais indicada atualmente por se tratar de um procedimento menos invasivo. Pegando a laparoscopia cirúrgica como base, a cirurgia vai iniciar-se, basicamente, com a colocação do paciente em posição de Trendelenburg, a fim de deslocar as vísceras para a região superior do abdômen. Isso irá ajudar no próximo passo, onde será feita uma incisão às cegas com uma agulha de Veres, tendo como objetivo insuflar gás na região abdominal. Essa incisão é dita às cegas, pois o cirurgião ainda não tem visão da cavidade. Por isso, ela será inserida na região umbilical, que é a parte mais segura do abdômen para tal procedimento. Além disso, a agulha será guiada com o auxílio do dedo indicador. Essa inserção de gás afasta a parede abdominal dos órgãos internos, tornando mais seguros os próximos passos. Em seguida, serão inseridos os troncáters, por onde o cirurgião irá introduzir o material cirúrgico a ser utilizado, tais como a tesoura laparoscópica e o eletrocautério, além de, claro, da fonte de luz e de uma microcâmera para visualização da cavidade em um monitor de alta resolução. A maneira como o procedimento será realizado irá depender da análise feita pelo cirurgião após a inspeção da cavidade. No entanto, de maneira resumida, a cirurgia irá se iniciar com a mobilização do cólon direito ao longo da dobra retroperitoneal, que irá ser incisionada. Em seguida, serão realizadas ligaduras da artéria iliocólica e da cólica direita, que nutrem a região a ser seccionada, tal como explicado pelo Gustavo e pela Júlia. Levando em conta que esse procedimento geralmente é indicado em neoplasias, tal como o Lucas falou,
No próximo passo será realizada a ressecção do tumor em bloco único, com o intuito de não seccionar o tecido neoplásico, além de, claro, da ressecção dos elementos vasculares e linfáticos, para retirar os linfonodos comprometidos. Nessa situação, será retirada a parte final do ilho, todo o cólon ascendente e parte do cólon transverso. Por fim, será realizada a anastomose do cólon transverso com o ilho. Indicações para a colectomia direita. A colectomia tem como objetivo tratar e prevenir doenças e complicações no cólon, como, por exemplo, hemorragia digestiva baixa, que ocorre uma hemorragia severa no cólon, obstrução intestinal, neoplasias de cólon, podendo ser tanto malignas quanto benignas, e dependendo do estágio da doença, pode ser removido partes pequenas ou maiores do cólon. Doença de Crohn, quando o tratamento medicamentoso não surte mais tanto efeito, onde é preciso retirar a parte do cólon, aonde pode oferecer alívio temporário dos sintomas. Retrocolite ulcerativa, onde dependendo da resposta aos medicamentos e expansão da lesão, pode ser feita uma proctocolectomia. Diverticulite, e também na cirurgia preventiva, quando há riscos elevados de câncer de cólon devido à formação de múltiplos pólipos do cólon, ou também em doenças genéticas hereditárias que aumentam o risco de câncer, como na polipose adenomatosa familiar ou na síndrome de Lynch. Cuidados do pós-operatório. O pós-operatório vai variar com a extensão e a localização da cirurgia e com as condições clínicas do paciente, que irão influenciar na resposta e no comportamento após a cirurgia. Então, é recomendado que o paciente realize movimentos leves, dependendo da gravidade, já no segundo dia após a cirurgia, fazendo caminhadas pelo hospital com o auxílio de outra pessoa. Essas caminhadas diminuem o risco de trombose, de infecções pulmonares e também vão auxiliar na recuperação e no retorno da movimentação intestinal. A dieta deve ser feita de forma lenta e gradual, por conta do quadro de náuseas e vômitos que é frequente após a cirurgia, optando-se então por alimentos mais leves. E em alguns casos, a alimentação é iniciada apenas após a resolução do ilho pós-operatório. Pode-se também utilizar analgésicos para a dor pós-operatória e é recomendada a utilização de medicamentos para evitar o processo de trombose. A alta hospitalar, de modo geral, vai depender do estado do paciente e ela é dada quando ele estiver se alimentando com dieta regular e líquidos, com uma função intestinal adequada, se estiver urinando efetivamente, estiver sem febre ou outras infecções e caminhando sem restrições a pequenas distâncias. De modo particular, a colectomia direita normalmente tem uma recuperação mais rápida que a esquerda e os pacientes acabam recebendo alta mais precocemente, por cerca de 2 a 3 dias de cirurgia.